Você já passou a vida toda acreditando que depois de uma certa idade, a intimidade simplesmente esfria? Que o corpo muda, o desejo some e falar sobre prazer se torna algo inadequado? Pois é, mentira. E talvez seja exatamente essa mentira que esteja te afastando de viver uma das fases mais intensas, profundas e verdadeiras da sua vida íntima. Hoje, você vai ouvir os conselhos de uma mulher de 76 anos que decidiu quebrar o silêncio e compartilhar verdades que muita gente da sua geração nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ela viveu, sentiu na pele, errou, acertou e agora tem clareza sobre o que realmente importa na intimidade entre duas pessoas maduras. O que ela revela vai te surpreender. Não só é possível manter o prazer na maturidade, como ele pode ser muito melhor do que antes, mais consciente, mais livre e mais conectado com o que realmente faz sentido para você. Se você já sentiu que o desejo mudou, que a rotina afetou a relação ou que falta diálogo sobre o que você realmente gosta, esse vídeo vai abrir portas que talvez você nem soubesse que estavam fechadas. Fica comigo até o final, porque o que começa com um toque pode transformar completamente a maneira como você se vê e como se conecta com quem está ao seu lado. Entendimento profundo da intimidade. Tem coisa que a gente só entende com o tempo. Intimidade, por exemplo, não é o que muita gente pensa. Não é só estar junto, dividir a cama ou até o corpo. É se permitir ser visto de verdade, sem máscaras. E para muita gente da nossa geração, isso não foi ensinado. A gente aprendeu a ficar forte, a não incomodar, a não falar o que sentia. E sem perceber, fomos nos afastando de algo que poderia ser mais leve, mais próximo, mais verdadeiro. Com 76 anos, ela diz: se eu soubesse antes que intimidade era sobre abrir o coração e não só o corpo, teria feito diferente. Porque o que mais enfraquece uma relação não é a ausência de desejo, é a ausência de presença. Às vezes o outro está ali, mas a gente sente um vazio, porque faltou conversa, faltou escuta, faltou coragem de dizer: hoje eu tô sensível, ou me dá um abraço antes de tudo. Tem mulher que passou a vida toda acreditando que precisava suportar, que se o marido não era muito de falar, era normal, que se o toque virou rotina, era só parte do casamento. Mas não precisa ser assim. Ainda dá tempo de olhar para o parceiro, para a parceira e perguntar: o que te faz sentir bem? Isso já muda tudo, porque quando alguém se sente ouvido, se sente visto. E aí, sim, começa a intimidade de verdade. Não é fácil no começo, tem vergonha, tem medo de parecer carente. Mas com o tempo, a gente percebe que essa troca sincera é justamente o que dá vida à relação. Um toque com intenção, uma palavra dita com calma, uma escuta sem pressa. Tudo isso constrói uma conexão que vai muito além do físico. E quando essa base é construída, aí sim começa a surgir espaço para algo ainda mais profundo. Porque o prazer não mora só no corpo, ele começa na forma como a gente se comunica. Comunicação é a chave para o prazer mútuo. Uma das coisas mais libertadoras que essa mulher de 76 anos aprendeu, e que ela repete sem medo, é que falar sobre o que gosta, o que incomoda e o que deseja nunca foi um problema. O problema sempre foi o silêncio. E por muito tempo ela viveu no silêncio, porque cresceu achando que certos assuntos não se falavam, que o prazer era um tema proibido, que se estava tudo certo para o outro, era melhor deixar como estava. Mas não estava tudo certo, só que ninguém dizia nada. Ela conta que aprendeu, já com mais idade, que o prazer mútuo nasce da conversa honesta, da confiança para dizer o que funciona e o que não funciona, sem culpa, sem vergonha, sem achar que vai magoar o outro por querer algo diferente. E isso vale tanto para quem está junto há décadas quanto para quem está recomeçando. Porque sim,
Recomeços também fazem parte. Muitas mulheres ouviram a vida inteira que não deviam reclamar, que o prazer feminino era complicado ou menos importante. Mas ela aprendeu, com tempo e vivência, que isso é mito. Cada mulher sente de um jeito e tudo bem. Não existe um único caminho certo. Existe o que funciona para cada um. E só se descobre isso perguntando, escutando e falando, com respeito, mas também com firmeza. Às vezes é simples, dizer que prefere mais carinho, que gosta de ir com calma, que sente dor em certos momentos ou que algo já não faz sentido. E também ouvir o outro, acolher o que ele sente. Isso não é cobrança, é cuidado. É o tipo de conversa que não machuca, ao contrário, aproxima. Ela conta que depois de anos em silêncio, teve uma conversa com um parceiro que mudou tudo. Sentaram, olharam nos olhos e falaram com verdade. Foi desconfortável no começo, mas libertador depois. Porque os dois estavam carregando dúvidas, inseguranças, medos, e quando tudo veio à tona, o vínculo se fortaleceu. Não porque ficou tudo perfeito, mas porque finalmente havia espaço seguro para ser quem eram, com as necessidades reais. Esse tipo de comunicação não tem idade. Não importa se você tem 30, 60 ou 80 anos. Ainda dá tempo de conversar com clareza, sem julgamento, e descobrir que o prazer pode ser mais leve, mais gostoso e muito mais verdadeiro quando os dois se sentem à vontade para dizer: isso eu gosto, isso não. E quando essa porta se abre, os detalhes começam a ganhar um novo sentido. Importância dos detalhes na intimidade. Ela sempre diz: o que muda tudo não são os grandes momentos, são os detalhes. E depois de tantos anos de vida, tantos altos e baixos, tantos encontros e desencontros, entendeu que o que sustenta uma intimidade viva são justamente aquelas coisas pequenas que de fora parecem bobas, mas por dentro tocam fundo. Não é sobre gestos ensaiados ou exagerados, é sobre a forma como o outro segura sua mão quando você está mais sensível. É o beijo demorado no ombro. É o toque leve nas costas, que não tem pressa, mas tem intenção. É o olhar que encontra o seu antes de qualquer palavra. Coisas que muitas vezes se perdem no meio da rotina, mas que fazem toda a diferença. Ela conta que durante muito tempo achou que carinho era algo automático. Vinha no começo da relação e depois, se sumisse, era normal. Só que não é. O afeto precisa ser cultivado. E sim, ele pode mudar de forma com o tempo, mas jamais deveria desaparecer. Um toque inesperado, um beijo dado sem motivo, uma palavra carinhosa dita no momento certo. Tudo isso cria laços que o tempo não enfraquece. Teve um momento marcante que ela nunca esqueceu. Estava num dia difícil, cansada, sem ânimo. E o parceiro, em vez de perguntar o que estava acontecendo, apenas deitou ao lado dela, passou a mão devagar pelos seus cabelos e ficou ali, em silêncio. Ali eu entendi que ele estava comigo de verdade, ela disse. Não houve conversa, não houve conselhos, só presença. E isso vale mais do que qualquer presente caro ou frase decorada. O detalhe é aquilo que mostra atenção. E quando a gente sente que o outro está realmente atento, a intimidade se aprofunda. Não é preciso fazer grandes planos, nem buscar novidade o tempo inteiro. Às vezes, o que renova a relação é um carinho simples, um gesto espontâneo, algo que diz: eu ainda te enxergo. Esses momentos não precisam ser planejados. Eles surgem quando há disponibilidade emocional. Quando o casal se permite estar presente um para o outro, sem distrações, sem obrigações. E com o tempo, esses detalhes se tornam mais importantes do que qualquer outra coisa. Porque o corpo muda, as energias mudam, mas o afeto, se bem cuidado, só cresce. E quando esse cuidado começa a se tornar parte da rotina, mesmo sem perceber,
o casal começa a descobrir novas formas de manter a conexão viva, mesmo nos momentos em que o corpo está diferente. Intimidade durante a menstruação. Durante muitos anos, ela acreditou que certos períodos da vida da mulher eram momentos em que o corpo precisava se afastar. Isso vinha de antigas ideias que diziam que, durante a menstruação, o contato físico deveria ser evitado como se fosse algo errado, incômodo ou até sujo. E assim, ela aprendeu a se calar nesses dias, a recuar, a esconder o que sentia. Só que com o tempo, e principalmente com a maturidade, ela entendeu que esse afastamento não precisava acontecer, que a intimidade nesses dias podia, sim, continuar existindo, de outras formas, de outras maneiras, mas ainda assim presente. Porque quando há respeito, cuidado e abertura, o vínculo não depende de um calendário, depende de como os dois se olham e se acolhem. Ela lembra que uma vez, mesmo se sentindo mais sensível, o parceiro a abraçou de um jeito tão carinhoso, tão gentil, que ela chorou. Não de dor, mas de alívio. Porque ele não se afastou, ele não fugiu, ele ficou. E naquele momento, ela entendeu que o toque, o carinho e até a intimidade física não precisam ser interrompidos. Eles só precisam se adaptar. Tem dias em que o corpo pede mais lentidão, em que o toque precisa ser mais leve, em que a prioridade é o aconchego e não necessariamente o desejo. E tudo isso é normal. Faz parte de estar vivo, faz parte de estar em um relacionamento real. Não existe fórmula pronta. Existe a sensibilidade de perceber o que a parceira precisa naquele momento e estar disposto a atender isso com respeito e afeto. Ela conta que começou a falar sobre isso com outras mulheres e percebeu que muitas se sentiam constrangidas, que mesmo depois da menopausa carregavam a sensação de que, em certos dias, não eram tocáveis. Isso marca, isso distancia, mas também pode ser ressignificado, porque o corpo da mulher não deveria ser fonte de vergonha em nenhum momento, e sim de conexão. Quando o casal aprende a lidar com esses períodos com maturidade, algo muda. O respeito aumenta, a confiança cresce, a liberdade se fortalece, e tudo isso se transforma em intimidade verdadeira, aquela que não se abala com o desconforto, mas que se constrói com ele. E é justamente dessa intimidade segura, onde os dois se respeitam profundamente, que nasce o espaço ideal para um tipo de conexão que começa bem antes do toque físico, preliminares como construção emocional. Ela aprendeu que para muitas mulheres o toque começa muito antes do contato físico. Começa na forma como o outro olha, na maneira como escuta, no tom da voz, no respeito pelo tempo do corpo. E por muito tempo, isso foi ignorado. Ela mesma achava que não podia demorar demais, que precisava acompanhar o ritmo do outro, mesmo quando por dentro ainda não estava pronta. Era como se o próprio corpo tivesse que se adaptar a um modelo que não foi feito para ele. Com os anos, percebeu que as tais preliminares, que sempre foram tratadas como uma etapa antes do principal, na verdade, eram o principal, porque é ali que nasce a conexão. E quando a mulher se sente emocionalmente segura, compreendida e respeitada, o corpo responde de um jeito completamente diferente. Ela lembra de um momento em que o parceiro simplesmente a abraçou, sem pressa, sem expectativa. Ficaram assim por minutos, e aquilo bastou para ela se sentir inteira. Naquele dia, não precisei de mais nada, eu só queria ser acolhida, e fui. Esse tipo de experiência, segundo ela, foi mais íntima do que muitas outras em que houve contato físico completo, mas sem presença. Muitas mulheres, depois dos 60, começam a redescobrir o próprio corpo. Sentem mudanças, sim, mas também uma nova liberdade para dizer o que funciona
e o que não funciona. E uma das coisas mais mencionadas entre elas é a importância do toque nos seios, que não deve ser apressado ou automático, mas feito com carinho, atenção e intenção real. É um tipo de estímulo que, para muitas, é essencial. E ignorar isso é como pular uma parte importante da conversa entre os corpos. Não se trata de seguir uma sequência exata, trata-se de estar conectado, de perceber o que a parceira gosta, o que precisa naquele dia, naquela fase, naquele momento. Porque nem sempre vai ser igual. E tudo bem. O importante é a troca. É a vontade de agradar o outro com delicadeza, sem cobrança, sem pressa. Ela diz que hoje entende que preliminares não são apenas um caminho para o prazer físico, são um espaço de preparação emocional. É onde a mulher sente que pode se entregar, onde o corpo relaxa, onde a mente desacelera, onde a confiança se fortalece. E quando essa confiança está presente, o casal se sente mais livre para experimentar novas formas de contato, novas sensações que podem enriquecer ainda mais esse momento. Exploração sensorial e inovação. Quando ela fala sobre manter a intimidade viva, mesmo depois de tantos anos juntos, uma coisa fica clara: o corpo pode mudar, o ritmo pode mudar, mas a curiosidade não precisa acabar. Na verdade, ela acredita que a intimidade só se aprofunda quando o casal continua aberto a descobrir, com calma, com respeito, mas também com vontade. Durante muito tempo, ela pensou que inovar na intimidade era coisa de gente jovem, que depois de certa idade era melhor manter o que já era conhecido para evitar desconfortos. Mas foi justamente ao sair desse pensamento que ela reencontrou o prazer de explorar. E não se trata de fazer nada extremo ou desconectado da realidade. Trata-se de experimentar com mais sensibilidade. Ela compartilha que certa vez decidiram tentar algo simples, vendar os olhos. Só isso. E foi surpreendente, porque ao tirar a visão, todos os outros sentidos se intensificaram. O toque ficou mais presente, os sons ficaram mais envolventes, o tempo parecia desacelerar. E ali, naquele gesto tão pequeno, ela descobriu uma nova forma de sentir. Outro momento marcante foi quando colocaram uma música suave ao fundo. Sem pressa, sem roteiro, deixaram que o som conduzisse o momento. A vibração da música, o ritmo da respiração, o toque leve nos braços e nas costas. Tudo isso criou uma conexão que não exigia palavras. Foi como se a gente se escutasse de outro jeito, ela diz. Ela também fala sobre posições. Por muitos anos, usaram as mesmas por conforto, por costume, por segurança. Mas com o tempo, começaram a variar. Nada complexo, apenas ajustes que levavam mais em conta o conforto de ambos. E isso trouxe um frescor inesperado. Porque não era apenas uma mudança física, era também um novo olhar sobre o próprio corpo e sobre o parceiro. Um convite ao presente. Essas inovações sensoriais não precisam de grandes planejamentos. Às vezes, é só diminuir a luz, escolher um toque diferente, mudar o ritmo. São decisões pequenas, mas que fazem com que o momento pareça novo, mesmo depois de tantos anos. Ela diz que inovar na intimidade não é uma questão de idade, é uma questão de disposição. E que quando o casal se permite explorar, sem julgamentos e sem cobranças, cria um espaço onde o prazer se renova, não como algo distante, mas como algo acessível, simples e verdadeiro. E quando essa abertura está presente, o casal começa a perceber que certos ajustes, por mais discretos que pareçam, podem aumentar o conforto e fazer toda a diferença na experiência de estar junto. Conforto e prazer com lubrificantes naturais. Ela aprendeu, com o tempo e com o próprio corpo, que o conforto durante o contato íntimo é indispensável e que sentir dor, incômodo ou ardência não deveria ser tratado como algo normal.
Por muito tempo, ela suportou desconfortos calada, achando que era parte da idade, que era assim mesmo. Mas não era. Ela só não tinha as informações certas. E, principalmente, não se sentia à vontade para falar sobre isso com o parceiro. Foi quando descobriu algo tão simples, mas que fez toda a diferença: a importância da lubrificação. Com a maturidade, é natural que o corpo mude, inclusive nessa área. Mas o prazer não precisa diminuir por causa disso. O que muda é a forma de cuidar. E quando o casal entende isso, tudo pode continuar sendo agradável, íntimo e gostoso, sem sofrimento. Ela fala com tranquilidade sobre como começou a usar lubrificantes naturais. Nada artificial, nada exagerado. Muitas vezes, até mesmo a saliva, usada com moderação, com respeito, com sensibilidade, trouxe mais conforto e suavidade ao momento. E mais importante que o produto em si, foi a postura com que isso passou a ser tratado, com leveza, sem vergonha, sem tabu. O que antes era motivo de constrangimento, virou uma conversa sincera entre os dois. Ela explicou o que estava sentindo, e ele, em vez de se afastar, quis entender, quis ajudar. E isso, por si só, já aumentou o vínculo entre eles. Porque quando há abertura para falar sobre o que incomoda e o que pode melhorar, o relacionamento se fortalece. Ela também percebeu que o prazer não está apenas na excitação, mas no bem-estar durante todo o processo. Estar confortável fisicamente é o que permite que o prazer aconteça de forma plena. E isso não é frescura, nem exagero, é cuidado, é parte da maturidade. É sinal de que os dois estão atentos um ao outro e a si mesmos. Muitas mulheres, segundo ela, ainda sentem vergonha de falar sobre isso e acabam se calando, mas não precisam. Hoje, existem muitos caminhos naturais, seguros e acessíveis para tornar o momento mais leve e prazeroso. E conversar com o parceiro sobre o que está funcionando ou não é sempre o melhor caminho. Porque quando os dois estão dispostos a ajustar, tudo melhora. E quando esse ambiente de confiança se estabelece, surgem outras formas de aprofundar o vínculo. Formas que nem sempre precisam de palavras, mas que se manifestam no olhar, no toque e na empatia. Descoberta mútua com empatia. Com o tempo, ela entendeu que conhecer o outro não é algo que acontece só no início da relação. A descoberta pode e deve continuar por toda a vida. O problema é que muitos casais param de se perguntar, param de se observar. Acham que já sabem tudo um do outro. Mas o corpo muda, os desejos mudam, as necessidades mudam. E é aí que entra algo que ela passou a valorizar profundamente: a empatia. Ela conta que depois dos 70, começou a prestar mais atenção aos pequenos sinais. Um olhar que durava mais tempo, um suspiro diferente, um toque mais demorado. Percebeu que o corpo fala o tempo inteiro e que quando a gente realmente escuta, a conexão muda de nível. Foi aí que ela começou a fazer perguntas simples, mas poderosas. Isso te fez bem? Quer que eu faça de outro jeito? O que você mais gosta que eu faça? Essas perguntas abriram espaço para conversas que antes pareciam difíceis. Não vieram com cobrança, vieram com cuidado, com curiosidade genuína. E, para sua surpresa, o parceiro também começou a fazer o mesmo. Foi um processo de reconexão, onde os dois deixaram de lado suposições e passaram a se aproximar com mais escuta e menos expectativa. Muitas vezes ela diz: o que uma pessoa precisa não é de uma mudança radical, mas de ser percebida, de ser tocada com intenção, de ser olhada como quem diz: eu tô aqui e quero te conhecer de novo. Isso tem um valor imenso, principalmente quando o corpo já não responde da mesma forma que antes. Porque o que sustenta o desejo não é a performance, é a presença. Ela também aprendeu a falar com mais gentileza, a dizer o que sentia sem se defender, sem se fechar,
a mostrar quando algo a deixava insegura, quando precisava de mais tempo, quando queria uma pausa. E isso, ao contrário do que ela temia, não afastou o parceiro, aproximou. Porque a empatia funciona assim. Quando um se abre com delicadeza, o outro se sente mais seguro para fazer o mesmo. Essa troca mútua, feita com respeito e escuta, cria um tipo de intimidade que vai além do toque. É uma entrega emocional que reforça a confiança. E quando essa confiança se estabelece, tudo flui melhor. O prazer vem sem esforço, porque não há medo de errar, de julgar, de frustrar. E quando essa segurança se transforma em rotina, o casal começa a entender que até mesmo os ajustes mais delicados podem ser feitos com amor, cuidado e delicadeza, inclusive quando for preciso dizer que algo pode melhorar. Dar e receber feedback com empatia. Ela aprendeu, talvez da forma mais difícil, que falar sobre o que não está bom dentro da intimidade não significa criticar, significa cuidar. Por muitos anos, preferiu o silêncio. Engolia o desconforto, disfarçava o desânimo, fingia prazer. Não por maldade, mas por medo. Medo de ferir, de ser mal interpretada, de criar uma distância. Até que um dia, num momento de sinceridade, decidiu dizer com jeitinho: assim como você gosta de saber quando acerta, eu também gostaria de poder dizer o que me faria sentir melhor. Esse foi um ponto de virada. Dar feedback com empatia não é apontar erro, é compartilhar a própria experiência com respeito. É saber escolher o momento certo, o tom certo e, principalmente, lembrar que o outro não é adivinho. Ela percebeu que quando falava com doçura, o parceiro não se sentia atacado. Pelo contrário, se mostrava mais disposto, mais curioso, mais atento. Ela passou a dizer coisas simples como: gosto quando você vai mais devagar, ou prefiro quando você me toca aqui antes, ou ainda, quando você olha nos meus olhos, eu me sinto mais conectada. E aos poucos, isso deixou de ser uma conversa difícil e virou parte do cuidado entre eles. Porque quando a intenção é melhorar juntos, a escuta vem mais aberta. Mas não foi só ela quem aprendeu. O parceiro também começou a expressar o que sentia, coisas que ele nunca havia dito, medos, inseguranças, vontades antigas. E aí, ela entendeu que receber feedback com maturidade também é essencial. Respirar fundo, escutar até o fim e lembrar que a intenção ali é ajustar, não ferir. Nem sempre é fácil ouvir que algo não está funcionando, mas quando a conversa é feita com afeto, ela aproxima. O casal se reencontra num lugar de confiança, onde ambos sabem que podem se abrir sem medo de rejeição. E é justamente aí que a intimidade cresce. Porque se existe liberdade para dizer o que precisa mudar, existe também liberdade para se entregar com mais verdade. Ela insiste. Não se trata de buscar perfeição, mas de manter o vínculo vivo, sincero e confortável. Quando os dois conseguem falar e ouvir com empatia, o relacionamento amadurece. Fica mais leve, mais generoso. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que, mesmo com tantos anos de convivência, ainda é possível crescer juntos, aprender um com o outro e descobrir, a cada nova conversa, que o amor, quando é bem cuidado, só se fortalece com o tempo. Agora que você ouviu cada um desses conselhos, pare e pense: o que de tudo isso você ainda não está vivendo, mas gostaria de viver? O que está te impedindo de conversar com mais sinceridade, tocar com mais presença, sentir com mais liberdade? Aos 76 anos, ela entendeu que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para conversar melhor, para se permitir sentir prazer sem culpa, para se reconectar com quem está do seu lado, ou até com você mesma. Então, eu te pergunto: você tem se escutado de verdade? Tem se permitido sentir o que realmente quer?
Tem falado com o outro sobre o que você precisa? Escreve aqui nos comentários. Qual conselho mais tocou você? Qual deles você sente que poderia transformar sua vida a partir de hoje? Eu leio tudo com carinho e quero muito saber da sua experiência. E se esse vídeo te fez refletir, ou se você acredita que pode ajudar alguém especial, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative as notificações, porque aqui, no Manual da Longevidade, a gente fala sobre o que realmente importa, com verdade, respeito e acolhimento. Não guarda esse conteúdo só para você. Espalhar esse tipo de conversa é um ato de cuidado com você e com quem você ama. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se cuide, se escute e, acima de tudo, se permita viver com mais presença.